Boa noite, queridos, graça e paz, tudo na bênção? Eu sou o pastor Ayrton, nós estamos em mais um dia da nossa célula bendita em nome de Jesus, amém? Glorifica a Deus pela tua vida, porque você está acompanhando toda quarta-feira essa palavra de bênção sobre a tua vida. Eu tenho certeza que hoje Deus ele vai te abençoar e te edificar muito, amém? Em nome de Jesus. Por isso, assim, como eu sempre falo, tira tudo aquilo que te dispersa, amém? Se você está assistindo na TV, deixa o celular de lado. Se você está assistindo no celular, deixa a TV de lado um pouquinho. Presta atenção nessa palavra, porque Deus ele vai falar muito ao teu coração, amém? Eu tenho certeza que você vai sair daqui com o dom da superação. Hoje o tema é superação. Quantas coisas na nossa vida nós precisamos superar, hein? Em nome de Jesus, e a gente vai receber essa palavra de Deus hoje. Por isso eu quero que você primeiramente feche os teus olhos, que nós vamos colocar diante do Senhor essa palavra bendita que vem dos céus e consagrar o nosso coração, a nossa vida para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero consagrar essa palavra, essa célula bendita, Senhor, diante do teu altar. Te agradecer, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor tem preparado a nós. Eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração, ao coração de cada um que está assistindo, meu Deus, que possa receber esse dom. Trabalha já no espírito, o coração de cada um. Tira, Senhor, todo o cansaço, sono, toda a distração, meu Pai. Que eles possam, Senhor, receber no mais íntimo, Senhor, no mais profundo coração, essa palavra que venha trazer cura, transformação, renovo, uma marca de Deus sobre as nossas vidas. Nós chamamos a Tua presença. Que a Tua glória invada cada casa agora, com esse mover, essa unção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, essa é a marca de Deus que nós viemos receber hoje. Eu tenho certeza que Deus ele vai agir no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Por isso, levanta a tua mão e declara: a chama no meu coração não vai se apagar. Amém? Em nome de Jesus. Porque o mundo jaz no maligno, né? Nós temos visto os números de casos no Brasil aumentando e várias situações que têm acontecido, mas nós precisamos nos blindar como uma igreja, como um servo de Deus, uma serva de Deus, e entender. Eu vou orar para que Deus tire esse mal do mundo, mas eu não vou viver aquilo que o mundo vive. E é isso que eu quero que você entenda. Amém? O nosso papel como servo de Deus é clamar para que Deus ele reverta essa situação, mas não deixar esse medo entrar no nosso coração. Amém? E eu tenho certeza que você se alimentando com a palavra de Deus, todos os dias sendo fiel, dobrando o teu joelho, orando, intercedendo, tendo a tua oferta no altar, colocando o teu jejum diante do Senhor, Ele vai te honrar. Amém? Porque esse é o papel da igreja, como o corpo de Cristo. Palavra, mover, unção. A gente não está só aqui para meditar, mas a gente recebe essa palavra para praticar. Amém? Porque a fé sem obras ela é morta. Então o amor que eu recebi, eu estou partilhando com vocês. Deus ele está nos usando, e não só nisso, mas de levar o amor ao próximo, de clamar nos hospitais como a gente tem feito, de entregar as cestas básicas, de levar esse amor, esse carinho e de viver esse mover apostólico. Amém? Por isso eu quero que você viva isso comigo. Nós como igreja vivamos essa unção, esse mover de Deus em nome de Jesus. Para mim, ano de 2021, ano de Paulo, vai ser um ano extraordinário, já está sendo, amém? E vai ser para você também, porque está no meu coração e Deus ele vai colocar isso no seu, amém? Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu fui demitido, perdi ente querido, isso e aquilo, amém? Amém. A palavra de Deus fala que para cada dia basta o seu próprio mal. A gente vai ter o tempo de choro, o tempo de luto, o tempo de poupar, né? Mas também existe o tempo de espalhar, o tempo de alegria, o tempo de felicidade. Amém? E eu creio que nós entendemos e separando o tempo de Deus, que no dia da dor Ele nos consola e no dia da alegria Ele nos exalta, a gente vai viver essa porção em nome de Jesus. Amém? Amém? Então declara aí, amém, pastor, em nome de Jesus. Por isso eu quero que você rapidamente medite comigo nessa passagem, se você puder anote, porque vai ser muito forte. Eu sempre anoto a palavra porque os tópicos eu vou memorizando e isso traz um entendimento maior. Amém? Hoje a palavra é simples, é de alguns minutos, mas ela é assim, ó, é uma feijoada de tão forte que ela vai ser sobre as nossas vidas. Amém? E tá lá em 1 Reis, no versículo 19.
aquilo que Deus ele coloca sobre as nossas vidas, sobre superação. É tão interessante porque eu falei isso na ministração que eu coloquei, 5 passos para prosperar. Se você quiser assistir, você pode voltar um vídeo aqui, tá lá, é muito legal. E todos os caminhos que nós temos e passamos sobre as nossas vidas está na palavra de Deus. Sobre choro, sobre luto, sobre saúde, sobre família, sobre prosperidade, sobre superação, sobre depressão, sobre ganhar um prêmio, sobre ganhar um carro, sobre ser pai, sobre divórcio, tudo está na palavra de Deus, o caminho, né? E é isso que eu quero que você entenda, que todas as suas lutas Deus já escreveu aqui um instrumento para você vencer, um manual. A Bíblia é nada mais que um manual de vida, um caminho para a gente seguir. Amém? Eu quero que você siga esse caminho de Deus, porque ele é bom, perfeito e agradável. Em 1 Reis 19, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer eu a tu e a tua vida como você fez a cada um deles. Temendo, pois, a vida, levantou-se Elias para salvar-se, e se chegou junto a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se Elias, pois comeu e bebeu, e com toda a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque aqui, o que estava acontecendo com Elias? Elias ele teve uma grande vitória. 450 profetas estavam desafiando ele. 450 demônios, né, que cultuavam demônios, que eram os deuses de Baal. E esses caras, eles tentavam colocar uma imposição sobre o povo de Israel, deles não servirem a Deus, deles buscarem a outros senhores, aos outros deuses, que na verdade eram demônios. Ou seja, é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas abrirem mão de Deus pela cervejinha, pelo bar, pela traição, pelo vício, né? Isso são demônios. E aqui, profetas de Satanás estavam incentivando a mesma coisa, né? E Elias, como um grande servo de Deus, ele se levantou. E ele se posicionou e ele falou: não vai ter mais essa contaminação, essa destruição aqui no nosso povo, né? E ele desafiou os profetas de Baal. Deus usou, Deus respondeu através da oferta que ele entregou, e todos os profetas foram destruídos. Jezabel, que era uma mulher possessa por demônios, usada por Satanás, ameaçou a vida de Elias, como nós lemos aqui no capítulo 19. E ela profetizou uma maldição: se não acontecer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas de Baal, eu quero ver. Ela ameaçou ele de morte. Ele falou: tá vendo, ontem você matou eles, ontem todos foram destruídos, né, porque você os venceu, mas hoje, amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. E Elias, quando ele receber essa afronta, ele ficou apavorado. Ele falou: meu Deus, olha o que vai acontecer comigo, olha o que vai acontecer com a minha vida, o que eu vou fazer agora? E ele fugiu, ele foi para o deserto se esconder. E a palavra de Deus fala que ele ficou debaixo de um zimbro, uma árvore. E ali, o que aconteceu com ele? Ele chegou num estado depressivo, da pessoa querer se suicidar, pedir a morte. Não foi isso que ele falou? Senhor, me leva.
eu não quero estar aqui, eu não mereço. E ele entrou num estado de depressão, mesmo Deus dando vitória para ele. Ele sendo um instrumento nas mãos do Senhor, porque tem situações que quando a gente se deixa fragilizar, quando a gente está com a nossa mente frágil, nosso coração frágil, Satanás ele entra. E por um momento, Elias deixou isso acontecer. Ah, pastor, quando acontece isso? Quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você deixa de orar, quando você deixa de fazer o teu jejum, quando você deixa de dobrar o teu joelho, quando você abre concessões para coisas carnais. Ah, não tem problema. Ah, não, é só dessa vez. E Satanás ele entra nessas brechas. Ele usa as pessoas, ele usa as situações para tentar nos colocar num sentimento de depressão. E infelizmente isso é o que acontece, porque quando você se afasta de Deus, não é que fica tudo bem. A palavra de Deus fala que o mundo espiritual ele é ocupação de espaço. Se você, por um momento, deixa de buscar a Deus, deixa de preencher o teu coração com a presença de Deus, o seu coração vai ser preenchido com outra coisa, de outra forma. Amém? Não tem como ele ficar vazio. Não tem como você achar, não, não indo para a igreja, eu não sendo fiel, eu não dobrando meu joelho, eu não estou orando, mesmo assim eu sou servo de Deus. Você pode até achar que era assim como Elias, mas todas as situações que vão batendo na tua porta, que vão te martelando, e situações, intrigas e brigas e oposições, tem uma hora que se você não estiver bem estruturado, você cede. Você fica mal, você fica depressivo, e a palavra de Deus fala sobre isso no livro de Mateus, que a casa que ela é construída na areia, ela é destruída, né? Ela cai. Mas nós precisamos construir a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo. Ou seja, quando você está fortalecido, é como se você fosse um lutador de MMA. Você pode até sofrer uma porrada, mas você vai revidar. Isso não vai te fazer mal. Imagine, né? Eu não sou lutador. Se eu sofresse uma porrada aqui, o que ia acontecer? Ia desmaiar. Mas se eu fosse um lutador, o que? Ia ter muito mais resistência. E eu ia conseguir resistir e poder revidar. No mundo espiritual, todos nós somos lutadores. Todos nós, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós entendemos que a nossa vida é do Senhor, que nós precisamos buscá-lo incondicionalmente, de ser o alimento através da palavra, nós somos esses lutadores. E quando vem alguma oposição, a gente está pronto para resistir e poder vencer. Amém? Mas quando isso não acontece, a gente vai perdendo essa força. E é isso que eu quero que você entenda, porque ali Elias ele precisou superar. Superar o quê? A fome, superar o deserto, superar os profetas de Baal que ele teve que vencer, superar aquilo que estava sobre a mente dele. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Quando nós estamos próximos de Deus, Ele nos dá forças para superar. Amém? Por isso declare, eu preciso estar próximo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. É isso que eu quero que você entenda quando nós recebemos essa palavra, esse alimento. Independente da gente estar na igreja ou não. Qual que é o nosso posicionamento? Se a gente ora pelo perdão, ora pela família dentro da nossa casa, se a gente unge a nossa casa, se a gente escuta o louvor, se a gente se consagra, amém? Porque Deus ele está em todos os lugares. Qual é o Deus dentro da tua casa? Como você tem se portado dentro do teu quarto, dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho? E trazido essa glória de Deus para a tua vida. E é essa unção que nós precisamos ter, porque ali, Elias, ele chegou nesse estado. Pode-se dizer que foi no fundo do poço, mas ele precisou buscar o poder de superação. E é isso que eu quero que você entenda. Quando nós estamos aliançados com Deus, Ele coloca sobre nós o poder de superação. Amém? Em nome de Jesus. Porque muitas pessoas elas chegam nesse fundo do poço e não conseguem sair. Quantas pessoas que você já viu, ou até você mesmo, está nessa situação de Elias? De não desejar mais viver, de não ter mais prazer em nada. De assim, mesmo as coisas que acontecem, você não se alegra, você não tem mais motivação, você tem andado em tempos de tristeza, de depressão, de choro, de dores, de enfermidades, de lutas, que nada dá certo na tua vida.
E eu quero colocar uma palavra sobre você que nós temos esse dom da superação. Muitas pessoas não conseguem se superar assim como Elias, por quê? Porque não tem essa aliança com Deus. Por não entender que Deus traz a superação. Não é o dinheiro, não é as riquezas, não é as coisas, os bens materiais. Quantas pessoas que colocam essa expectativa, ah não, se eu tiver uma casa de honra, assim eu vou ser feliz. Se eu tiver um emprego de honra, vai mudar tudo, né? Ah não, se eu tivesse um carro, nossa, metade dos meus problemas iam ser solucionados, que eu não ia ter que ficar me matando para ir trabalhar, isso e aquilo. E muitas vezes a gente coloca expectativa nisso, mas não é isso. Não é a solução dos nossos problemas. Deus vai nos dar o melhor carro, o melhor casa, o melhor emprego? Sim. Mas independente disso, nós precisamos entender a alegria, a unção do Senhor, Ele precisa estar sobre nós. Amém? Tendo ou não tendo. E é isso que eu quero que você entenda no teu espírito, porque quando nós temos essa aliança com Deus, Ele nos dá força para superar. Assim como Elias teve. Porque muitas vezes a gente está nessa situação de Elias há anos, há grandes tempos, né? Passa por esse sofrimento e a gente não tem força. E fica debaixo dessa árvore, assim como Elias ficou durante anos da nossa vida. Só vivendo sofrimento, só vivendo dores. Mas Deus quer colocar uma marca sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos vencer essa depressão. O que é depressão, pastor? Depressão não é a falta de pressão, depressão. Ou seja, nós precisamos da pressão. Nós precisamos um pneu de carro. Sem o ar, sem a pressão lá dentro, ele não consegue andar, não é? E é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos ter esse mover apostólico. A gente não pode parar, a gente não pode retroceder, porque senão a nossa mente fica louca. Quantas pessoas que estão no momento desempregada e a mente começa a ficar doida dentro de casa. Satanás começa a roubar e trazer situações, pensamentos de morte, de várias situações, porque a gente precisa ocupar a nossa mente. Com o quê? Com o trabalho, com o dom que Deus nos deu, com a nossa família, com o nosso ministério de ir lá, de ser um levita, de ser um intercessor, de pregar, de cuidar do kids, de fazer um mover apostólico. Amém? Muitas vezes tem situação dentro da tua casa que você está passando, o que vai te trazer cura e vai te dar forças? É você indo para a igreja, é você fazendo a obra do Senhor, amém? É você ir com a gente no hospital para orar lá na frente, é você entregar uma marmitex para um morador de rua, é de você ir para a igreja ajudar no louvor, tocar, cantar, de você cuidar das crianças, ensinar, amém? De você interceder, de você ajudar a limpar a igreja, de você se envolver na obra, amém? Porque isso traz cura, isso traz o quê? A superação dos nossos problemas. E é isso que eu quero que você entenda, amém? Em nome de Jesus, Elias, ele era marcado um homem de vitórias. E essa foi mais uma vitória que Deus deu para ele. Porque por um momento a depressão entrou, o desejo de morte, mas ele se superou. E o que tem dessa palavra não foi aquilo que Elias sofreu, mas foi a superação que ele viveu. E é isso que Deus tem para a tua vida, a superação que você vai ter nessa área em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, e é isso que eu quero que você entenda. Todos os homens, mulheres, bem-sucedidos, eles aprenderam a crescer na adversidade. Amém? Em nome de Jesus. E é isso que Elias ele entendeu. Porque por um momento ele se deixou levar por aquela ameaça. Mas quando ele entendeu que ele não era aquilo, que ele era muito mais do que aquela ameaça de morte, do que aquela afronta, ele se superou. E aquilo foi um grande aprendizado para ele. Nunca mais eu vou sofrer uma afronta dessa. Eu vou aprender com isso. E é isso que eu quero que você entenda. Tem luta que você está passando, que você vai superar e vai fazer você crescer. Ou não foi assim na tua trajetória? Quando você se casou, quando você se formou, quando você passou por uma dor, uma perda. Amém? Você se superou, você está aqui hoje assistindo essa ministração e eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória a cada passo que você tiver. Amém? E é isso que eu quero que você entenda, porque em primeiro lugar, Deus ele vai fazer a gente superar toda a ameaça que sai da boca de Satanás contra as nossas vidas. Amém? Tudo aquilo que Satanás falou contra você, assim como Satanás falou contra a vida de Elias, nós vamos ter autoridade para repreender e vencer em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz em Sofonias 3,15.
Olha isso. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não os verás mal algum. Amém? Em nome de Jesus, a palavra de Deus fala que o Senhor já afastou toda a sentença que era contra nós. Mas muitas vezes a gente guarda no nosso coração e na nossa mente. Amém? E o Senhor já tinha afastado o mal de Elias. Não ia. Jezabel poderia procurar ele aonde quer que fosse, ela não ia ir contra Elias. Porque o Senhor já tinha afastado. Não tinha perigo. Não era necessário ele fugir para o deserto. Mas na mente dele ele estava com medo. É isso que acontece muitas vezes. Deus ele já te livrou desse perigo. Deus ele já vai te dar cura. Deus ele já te dá vitória sobre essa situação. Mas dentro do teu espírito, da tua mente, você ainda está sofrendo por isso. E é isso que eu quero que você entenda. Deus ele vai te dar vitória. E assim como está em Sofonias 3,15, ele já afastou de ti. Agora você precisa entender na tua mente. Já não há mal contra a tua vida, porque o Senhor é o nosso pastor. Amém? E nada nos faltará. A palavra de Deus fala, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Amém? E é isso que Elias ele precisava entender. E é isso que eu quero que você coloque sobre a tua vida. Porque muitas vezes a gente não para avaliar as vitórias que a gente teve. A gente não medita, olha só o que Deus fez na minha vida, será que eu não vou vencer dessa vez? Porque Elias, quanta coisa que ele foi instrumento na mão de Deus, ele tinha vencido 450 homens sozinho. Ele tinha já trazido multiplicação, tirado a morte da panela, multiplicado, trazendo suprimento, trazendo cura, ressurreição. Quantas coisas que Elias foi usado por Deus. E por um momento ele esqueceu. E por um momento a gente esquece da nossa caminhada diante do Senhor. A gente esquece porque Satanás ele quer nos intimidar. Ele quer que você esqueça tudo aquilo que você já viveu com Deus e você só lembre da luta. Ah não, olha só o desemprego que você está passando. Sendo que Deus já tinha provido um emprego para você, você acha que ele não pode prover de novo? Ah, pastor, eu estou passando por uma enfermidade. Será que Deus ele pode te curar de novo? Você não pode viver esse testemunho? Ah, não, pastor, mas está sendo muito maior. Então, porque a vitória vai ser muito maior. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Porque Satanás ele tem tentado colocar palavras, pessoas, situações sobre as nossas vidas para nos colocar para baixo. Para a gente estar em estado de depressão, assim como Elias. E ele pode usar uma pessoa próxima, ele pode usar uma situação que você tem expectativa para tentar te colocar para baixo. Mas você precisa entender, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E que Deus já preparou a vitória sobre a minha vida. É isso que eu quero que você entenda. Porque Davi, ele passou por uma grande perda. E ele superou. Davi superou a morte, não foi? Por quê? Davi, ele teve um filho com Batseba, que era fruto de um pecado. Tramou a morte do esposo, que era Urias, na frente da guerra. O esposo morreu, ele pegou essa mulher para ele, casou com ela e teve um filho. E Deus não permitiu que esse filho sobrevivesse. Ele falou, esse filho é fruto de um pecado. E Deus recolheu esse filho quando ele era recém-nascido. E ali, Davi ele ficou em estado depressivo, chorou, prantos, quando o filho estava doente, antes do filho falecer. E ele colocou diante do Senhor, chorou, se lamentou, entregou ofertas para Deus. E Deus mostrou para ele, esse filho é fruto de um pecado. Confia em mim. Confia em mim porque eu tenho uma porção maior para você. Ele entendeu. A palavra de Deus fala que a partir do momento que Deus mostrou para ele, levou o filho dele, ele entendeu. Se meu filho foi recolhido é porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Você que passou por uma grande perda, está em tempos de luto, Deus tinha um propósito de levar essa pessoa querida. Deus queria. Amém? Deus escolheu os anjos para estarem com ele. E Deus tem pessoas que ele tira desse mundo para que não sofram nesse mundo. Porque são pessoas especiais. E Deus ele quer que essa pessoa participe mais do reino dos céus. É doído? É. Sente saudade? Sente. Mas a gente precisa aprender e confiar no Senhor. E entender, o Senhor vai preencher esse vazio no meu coração. Eu não vou estar em tempo de luto, em tempo de morte.
Porque essa pessoa, por mais que seja próxima, querida, tua, ela está melhor que a gente, querida. É isso que você precisa enxergar. Ela não está no sofrimento. A gente tem que sentir saudade, sim, mas de entender, ó, essa pessoa está com o Senhor, logo mais eu estarei com ela. Amém? E Davi entendeu isso. Ele sabia, Deus ele tem mais para mim. Deus ele vai colocar essa marca de honra. E ele seguiu para o alvo. Ele continuou a vida dele, Deus deu vitória. E sabe o que é tremendo? Porque a mesma esposa, ele se arrependeu desse pecado, ele colocou diante do Senhor, Deus o curou. E Deus restituiu da mesma esposa um filho de honra, que foi quem? Salomão. Olha só que louco. Porque Deus ele transformou a maldição em bênção. E Deus trouxe a restituição num tempo de honra. E o filho que não era para ser o sucessor do trono, foi. Ou seja, valeu a pena. E isso que eu quero que você entenda. Deus ele tem propósitos sobre as nossas vidas. E ele vai trazer outras pessoas até não para substituir, mas para preencher o amor que a outra pessoa tinha. É isso que eu quero que você entenda sobre até superar a morte. Ah, pastor, Deus levou meu avô, minha mãe, uma pessoa querida. Deus me vai trazer anjos novos. Sementinhas novas que são o quê? Bebês. Pessoas na tua vida que Deus vai colocar para preencher o amor. Não o espaço daquela pessoa, porque esse é substituível. Mas a alegria e esse amor. E você precisa estar aberto para que isso aconteça. Amém? Em nome de Jesus. E entender, eu não vou viver luto. Eu vou confiar no Senhor e entender. Deus escolheu essa pessoa porque ela é muito especial. Para ela não sofrer nesse mundo e estar com Ele agora. Estar com os anjos lá em cima. Amém? Isso que eu aprendi desde pequeno no Kids da igreja, eu quero que você entenda. Porque eu aprendi dessa forma e eu acredito nisso. Deus, quando Ele leva uma pessoa muito cedo, é porque ela é muito especial. Ela é um anjo que está na terra. E Deus está chamando ela de volta. E você vai entender da mesma forma. Amém? E você vai superar esse luto em nome de Jesus. Chega de dores, chega de choro. Em nome de Jesus, a palavra de Deus fala, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Em nome de Jesus, querido. Luto não é estado de dor, você tem que superar o luto. Amém? Porque saudade não é luto. Você pode sentir saudade de todas as pessoas,